E eu comecei num balé clássico, a me comunicar primeiramente pela arte artística, pela arte corporal, né? Pela comunicação corporal. Mas algo que me brilha muito é o contato direto com o público. Por exemplo, quando eu vou abrir um palco, quando eu vou pra rua num Fala Povo, eu comecei a me realizar. Eu sempre soube que eu queria ser apresentadora de televisão, isso era nato. Quando eu era menor, minha família não sabia se eu queria ser cantora ou se eu queria ser apresentadora, jornalista. Eu pegava ali um potinho de desodorante que tinha o formato de um microfone e eu sentava todo mundo e falava: vocês vão me assistir agora. Olá, esse é o Anderson Anaia Entrevista, diretamente aqui de São José do Rio Preto. Sou Anderson Anaia, editor-chefe do portal www.anaianews.com.br, canal no YouTube Anaia News, jornalismo independente e autoral. E jornalismo independente e autoral combinam com entrevistas com pessoas importantíssimas para a área da comunicação. Eu estou aqui com uma colega de profissão, que eu conheci há pouco tempo, uma pessoa extremamente carismática e talentosa, a Ana Paris. Que honra! Tudo bem, Ana? Olha, estar do outro lado é uma missão muito delicada, porque a gente fica tenso, né? Como que a gente faz isso para outras pessoas? E você fez lindamente. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Já peço aqui, desculpas pela rouquidão da voz. A gente vem aí de 2 semanas de muito trabalho. E o primeiro ponto que pega em mim é a voz. Perfeito. Então, me desculpem a todos, né, essa deselegância desse momento. Imagina. Mas estamos aqui para viver esse podcast. É que as pessoas não sabem, mas a gente que é da comunicação, a gente trata a voz como um elemento primordial. Primordial, né? Então, primordial. É um dos nossos 50%. Né? Exatamente. Ana, vamos falar um pouco sobre a sua carreira e vamos falar um pouco sobre comunicação. Como que você começou na comunicação? A comunicação, ela esteve na minha vida desde muito antes, né, de eu sair ali da barriga da minha mãe. Meu pai tinha uma gráfica, era um empresário, começou como estagiário dessa gráfica, um menor aprendiz, 1 ano sem receber, e o primeiro salário do meu pai, minha avó, fez ele devolver pro proprietário da gráfica, da então gráfica. E ali meu pai, ele abriu o caminho da comunicação para mim, sem ele nem imaginar que ele teria uma filha que viveria da comunicação. E eu conto muito essa história porque nós que trabalhamos, e exatamente esse podcast que a gente está vivendo aqui, eu tenho certeza que com você montando toda a sua estrutura, sendo o apresentador e responsável por toda a estrutura do que os telespectadores estão vendo ali do outro lado da tela, isso diz muito do nosso amor pela comunicação. Então eu venho dessa veia de comunicação desde antes, né? De me entender uma comunicóloga. E eu comecei num balé clássico, a me comunicar primeiramente pela arte artística, pela arte corporal, né? Pela comunicação corporal. Com 4 anos no balé clássico, e me desenvolvi nos palcos e também na arte cênica. Então findava essa questão do balé clássico com a arte cênica, com o teatro. E na formação depois acadêmica, quando sim era a intenção fazer a dança a nível profissional, tive um percurso ali e o meu sábio pai me colocou numa faculdade de publicidade e propaganda. E ele falou: é aqui porque eu tenho a gráfica e você vai seguir esse legado, o caminho já está pronto para você. Mal sabia ele que ele estava abrindo um universo para minha vida. E então eu comecei na publicidade e propaganda na faculdade, e no momento em que precisou alguém ir para frente das câmeras, porque então eu achei que o meu lugar era atrás das câmeras, todo mundo falou assim: nossa, vai a Paris, porque a Paris faz teatro, faz dança. E ali eu tive o meu primeiro impacto com a publicidade, que era para fazer a propaganda da faculdade em questão. Uhum. E eu fui e fiz aquilo naturalmente. Quando eu saí, quando acabou, meus professores falaram: não é aqui atrás o teu lugar, né? A gente entende que o teu papel, ele é frente às câmeras, você está pronta para posicionamento, para ocupar o espaço. Você chega e a câmera gostou de você. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, a câmera gostou de você.
E faz muito sentido isso hoje, né? 25 anos pós. E ali eu comecei a entender que eu fiz o caminho contrário. Então eu comecei com publicidade, mas eu precisava do jornalismo. Perfeito. Jornalismo raiz, jornalismo de cadeira. E foi onde eu voltei, né, para o banco de faculdade depois, e fui para o jornalismo e depois rádio e TV. E por fim assessoria política. Então eu tenho essas formações acadêmicas que me permitiram viver intensamente o que a comunicação tem em sua essência, desde o jornalismo bancada, apresentação de jornalismo bancada, merchans em estúdio, merchans na rua, fala povo, tudo que um profissional de comunicação pode viver. E hoje, com um programa de entretenimento diário, ao vivo, abrindo a tarde de uma TV imensa, que é o SBT. Hoje eu sou apresentadora do TH+, SBT Interior. E tenho ali como referência o programa Chega Mais Interior, e que me permite hoje, por exemplo, estar em São José do Rio Preto fazendo a cobertura do Rio Preto Country Bus. De tudo o que existe nesse ecossistema que a comunicação contemporânea tem hoje, e também aquela que já existiu, o que mais sempre brilhou e ainda brilha os seus olhos na comunicação? Eu amo todas as vertentes da comunicação, mas algo que me brilha muito é o contato direto com o público. Por exemplo, quando eu vou abrir um palco, quando eu vou para a rua não fala povo, isso me brilha. E principalmente o contato. Quando a gente está no estúdio, a gente perde um pouco a noção de onde a gente chega, para quem a gente está chegando, em que formato a gente chega, quem está lá no sofá assistindo a gente, quem está, né, às vezes numa sala de espera, que tem uma TV corporativa, ou quem está ali com o celular hoje na mão, podendo ter acesso a um podcast. Então, o tete a tete, ele me brilha muito.